Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco do EDD Mencionamento, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Bom, sexta-feira hoje, né? Tô saindo para fazer uma viagem. Em nome de Deus, eu espero que corra tudo bem. Bom pessoal, hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque essa semana foi uma semana bastante solicitada com relação aos índices que foram divulgados em relação à questão do analfabetismo no Brasil, né? E eu tô gravando esse vídeo agora na cidade de Maceió, aqui no estado de Alagoas. E infelizmente o nosso estado, ele ficou em primeiro lugar no índice de analfabetismo entre jovens de 18 a 25 anos. Infelizmente isso é muito triste, né pessoal? Porque eu já estou com 52 anos e desde que eu tomei iniciativa de acompanhar esses índices eles não melhoram. Mas o que mais chama atenção em relação a esses índices é que pessoas que falam tanto do ensino público, elas não usam o ensino público. O prefeito de Nova York, uma certa feita, a cidade estava tão bagunçada, Nova York nos Estados Unidos, que o prefeito de Nova York, ele, nos anos de 1980, ele criou uma teoria chamada Teoria da Janela Quebrada. Então ele instituiu uma lei municipal que nenhuma vidraça da cidade poderia estar quebrada. Então, quando uma vidraça parecia quebrada, imediatamente duas coisas eram feitas. Ela era rapidamente substituída e a mesma coisa se fazia no metrô. O metrô era pinchado, no outro dia ele já estava limpo. Por quê? Porque ele dizia que o ser humano ele tem a reação de agir conforme o ambiente que ele está inserido. Então, se uma pessoa ela não está inserida no ensino público, como que ela pode optar pelo ensino público? Certa feita eu estava em São Paulo acompanhando uma audiência pública exatamente para debater sobre o ensino público no Brasil. Eu estava só acompanhando, vendo, né? Era aberto ao público. E uma pessoa fez uma pergunta às pessoas que lá estavam, as pessoas que estavam debatendo: os filhos de vocês estudam em escolas públicas? E eles disseram não. Então se coloca por terra tudo que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo é tão ruim que eles não têm coragem nem de colocar os próprios filhos para experimentar. E isso, pessoal, é lastimável, né? Porque essas pessoas, elas não têm comprometimento nenhum com a educação do país. O que existe é um jogo de interesse político, cada um puxando a sardinha para sua brasa. Eu acompanhei muito de perto a reforma do ensino médio do Brasil, e a discussão que se tinha era a garantia de emprego de professores. Em momento algum alguém pensava, quando se falava em mexer na grade curricular do ensino médio, as pessoas pensavam no aluno. Se pensavam como ia manter os professores dentro da sala de aula. Eu sei que não dá para discutir educação sem pensar no professor, mas também não dá para discutir educação com pessoas que não usam o ensino público. Não dá para discutir educação com pessoas que os seus filhos estudam em escolas particulares de primeiro nível. Será que essas pessoas, por elas não viver o dia a dia de uma janela quebrada, ela sabe o vento que entra por ali? Ela não sabe. Ela não sabe como o pai sofre ao seu filho chegar em casa e ver que o que ele leva para casa de ensino não serve para nada. E outra coisa, tá pessoal? Nós chegamos na 4ª revolução industrial. Nós estamos falando do analfabetismo educacional. E quando se fala do analfabetismo funcional, que é o profissionalizante, a coisa ainda fica muito pior. Porque esse não atinge aquela pessoa que não sabe ler e escrever. Esse atinge ao cara que tem faculdade. Porque infelizmente eu já fui dos dois lados, contratante e contratado. É um show de horror quando você vai fazer uma entrevista para contratar qualquer pessoa que seja do nível superior. Você muitas vezes é obrigado a conversar com a selecionadora, diminuir o grau de exigência, porque se você manter o grau de exigência, você não contrata ninguém. E eu não estou aqui fazendo uma crítica às pessoas que estudam. Eu estou dizendo que elas também são vítimas
de uma grade curricular de pessoas que dominam a educação no Brasil e não usam a educação. Porque quando você fala da escola pública, a única coisa que eles sabem dizer é que nossos filhos, eles recebem 3 merendas por dia. Eu não estou preocupado se a minha filha vai para a escola comer merenda, eu quero saber se ela vai para a escola aprender, porque a obrigação de alimentar a minha filha é minha. Essa alimentação que a escola dá complementar é uma coisa que o governo dá simplesmente para mim ser muita eficiência, porque a criança ela fica 4 horas dentro da escola, beleza. Mas o que é que eles dizem? É que ela não tem alimentação em casa. Então nós estamos falando de um país socialmente incorreto por não ter o que comer em casa, ou estamos falando de um país que tem que ter uma educação eficaz? Não é? Então o diretor da escola, ele está preocupado em alimentar a criança ou dar a ele uma educação de boa qualidade? O pai, ele quer saber se o filho tomou café pela manhã na escola ou se ele recebeu uma educação de boa qualidade. Então isso no Brasil virou uma coisa muito séria. Nós misturamos comida, alimentação com educação e não saímos do lugar. Eu vi uma cena aqui no estado, aqui na cidade próxima onde eu moro, que foi lamentável. As pessoas não estavam preocupadas quando as crianças iam voltar para a escola. Algumas pessoas estavam preocupadas quando a cesta básica da criança ia ser liberada. Então é uma questão social gravíssima. Mas quem olha para a educação tem que olhar para a educação de verdade. Tá? Educação aquela educação que a criança entre lá, o jovem, e possa sair de lá com a educação que dê a ele o direito de concorrer a uma universidade pública, porque esse é um sonho de rico, não é um sonho de pobre. Porque se a gente pegar as estatísticas e analisar a quantidade de pessoas de baixa renda que têm acesso ao ensino público de qualidade, se falando de uma UFSCar, se falando de uma UNA, São Francisco e de outras faculdades federais que tem por aí, até mesmo aqui da UFAL de Alagoas, a gente vê que muito poucos filhos de pobre têm acesso a isso. Então se tornou praticamente um ensino para quem tem realmente dinheiro, porque o vestibular é concorrido, e com a educação que os nossos filhos recebem no ensino público, aí vem o Enem, esse tapa-buraco, que a gente sabe que o Enem é um verdadeiro engodo, não é? Só dinheiro público jogado fora, porque as pessoas falam muito dos que entram, mas eu não vi até hoje ninguém debater dos que saem formados. Será se algum político ele tem ideia de quantos milhões é gasto para se fazer o Enem? E se ele pegar o acompanhamento das pessoas que entram no Enem, que saem com o diploma na mão, será se valeu a pena esse Enem? Será se ele vale realmente a pena? Ou se não existem outras formas de se mostrar a eficiência de se entrar num nível superior, de outra forma, a um preço muito mais barato, com eficiência maior? Porque para mim, pessoas que entram numa faculdade e não concluem, é dinheiro jogado fora. E eu posso dizer porque eu fiz algumas. Então, isso tudo é um engodo, e cada dia que passa nós temos que confrontar, temos que receber essa triste notícia que alguns estados como o nosso aqui batem recorde de analfabetismo em pleno século XXI, na 4ª Revolução Industrial, porque a 4ª Revolução Industrial, pessoal, ela chegou, tá? O pós-pandemia vai trazer a triste realidade do desemprego. Nós não vamos ter mais emprego nesse país para a quantidade de pessoas que ficaram desempregadas. A pandemia trouxe aí um auxílio para aqueles que já queriam enquadrar a 4ª Revolução. Ela trouxe uma ajuda grande, porque agora se mostrou que as pessoas podem, né? Elas têm esse direito de terceirizar ou até mesmo de fazer tudo online, tá ok? Então, pessoal, isso aqui é uma crítica de um professor, de um homem que saiu do estado de Alagoas, foi para São Paulo estudar. Hoje eu moro no estado de Alagoas, sou dono de escola profissionalizante. E não vou nem entrar nesse mérito da profissionalização no Brasil, porque o ensino médio, a reforma do ensino médio já está indo para 3 anos que foi aprovada e até hoje não foi colocada em prática, sempre por questões políticas. E eu posso dizer que isso é uma revolta, tá? Porque eu posso dizer que as nossas crianças, os nossos jovens vão sofrer duras penas no pós-pandemia para conseguir uma colocação. E aí alguns políticos defendem a bandeira para o empresário dar um emprego a uma pessoa que não sabe fazer nada. Eu sou sincero com você, pessoal, a empresa foi feita para gerar lucro. A empresa não foi feita para ser instituição de caridade. Quem lá vai buscar uma vaga de emprego tem que ter pelo menos noção do que vai fazer, não é verdade? Então pode até ser uma palavra forte da minha parte, mas é uma palavra real. Agora, para finalizar o vídeo, eu acho que as pessoas que se envolvem com a educação no Brasil,
elas deviam ter filhos estudando naquilo que elas estão decidindo. Você não pode decidir pelo filho do outro se o seu filho nunca passou por uma escola pública, tá certo? Então eu peço a vocês aí que nos acompanham nas nossas mídias sociais. Eu sou o professor Marco do EAD Demestre Treinamentos. Quer dizer que é uma satisfação imensa ser seu professor, debater isso aqui com você. E vou seguir minha viagem, um beijão no coração, um bom final de semana. Hoje é sexta-feira. Peço a Deus que tudo corra bem na sua vida e que a semana que vem seja uma semana extremamente abençoada. Cuidado com o coronavírus, vamos nos proteger. Eu estou sem máscara, mas eu estou sozinho aqui dentro do carro, tá bom? Então tchau, pessoal, e até a próxima. Beijo.